das meninas que estão com a gente ali, né, hoje estão também frequentando a nossa igreja. Então, isso pra gente é muito mais valioso do que se a Scarlett estivesse faturando 3, 4 vezes mais. Você entende o porquê que eu te fico falando de Deus? Porque eu nem procurei essa ajuda. Essa pessoa veio me procurar. E também a gente começou a estudar lá na igreja sobre investimento. Então aí a gente começou a mudar a nossa mente, né? Não tem que se tornar um homem de sucesso. Não tem que se tornar um homem de sucesso, não tem que se tornar uma mulher de sucesso. Mas sim se tornar um homem ou uma mulher de valor. Se a história de vocês fosse um filme, fosse um personagem, seria comparado a quem e por quê? Existem histórias de empreendedorismo que começam com uma grande oportunidade. Outras começam com uma boa ideia. Mas a história dos meus convidados de hoje começou de um jeito assim, muito diferente. Começou com uma transformação de vida. Ela nasceu no interior de São Paulo, enfrentou uma infância marcada por muitas dificuldades e assumiu responsabilidades muito cedo. Mesmo depois de formada em Direito, carregava um peso enorme tentando resolver todos os problemas da família, acreditando que precisava dar conta de tudo sozinho. Já ele construiu uma carreira sólida como químico, atuando há quase 30 anos em uma das maiores empresas do segmento de tintas do mundo. Sempre apaixonado por ensinar, compartilhar conhecimento e desenvolver pessoas. O destino dos dois se cruzou e juntos perceberam que poderiam construir muito mais do que uma família. Construíram um propósito. Ao longo dos anos vieram mudanças de cidades, novos começos, sociedades, empresas e oportunidades que surgiram de maneira que eles jamais imaginaram. E hoje são sócios em Academias Pano Bianco, fundadores da Mana Estúdios Criativo, da Scarlett Esmalteria e Escovaria e dedicaram parte da vida a desenvolver casais e fortalecer famílias. Mas talvez o mais interessante dessa história seja que nenhuma dessas empresas nasceu assim simplesmente pelo desejo de ganhar dinheiro. Todas nasceram porque antes existia um propósito. Hoje vamos conhecer os bastidores dessa caminhada e vamos entender como eles conseguem empreender em casal e tomar decisões juntos e construir negócios em diferentes segmentos. E vamos descobrir também porque eles acreditam que empresas podem transformar muito mais do que o faturamento da pessoa. Então se prepare, porque essa conversa promete. E antes de começar o nosso episódio, deixa eu te falar uma coisa que pode estar acontecendo agora aí dentro da sua empresa e você não está nem percebendo. Enquanto você trabalha todos os dias, vende, paga conta, tenta crescer, a sua dívida pode estar aumentando em silêncio lá na Receita Federal e ainda cheia de multas, juros e encargos. E isso acontece principalmente quando ela já está na dívida ativa, inscrita lá na PGFN. E é exatamente aqui que a Spaces Redução Tributária entra. A gente é especialista nesse tipo de situação. Fazemos uma análise completa dos débitos inscritos, identificamos oportunidades reais de redução e revisamos parcelamentos e simulamos cenários para você entender quanto pode economizar. E tudo isso de forma clara e segura. E o melhor, essa análise é 100% gratuita e sem compromisso. E tem mais, você só paga se a gente conseguir gerar o resultado para você. Ou seja, se não tiver economia, você não paga nada. Agora me responde, faz sentido para você continuar pagando mais do que deveria? Ou entrar em um parcelamento sem avaliar se existe desconto possível? Então, faz o seguinte, aponta o celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela agora. Ou chama a gente através do nosso site spaces.com.br. A gente vai te mostrar o caminho com estratégia, transparência e resultado de verdade. E para você que é contador, hoje a Spaces já conta com mais de 76 parceiros espalhados no Brasil. Se você quer gerar mais valor para os seus clientes
e ainda criar uma nova fonte de receita, vem fazer parte com a gente, porque pagar a mais já deu. E agora sim, roda a vinheta e bora pro nosso episódio. E sem mais delongas, eu quero agradecer os meus convidados de hoje, Mayra e Fábio. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Marcelo. Um prazer estar aqui com você hoje, viu? Espero realmente que seja uma conversa que vai ajudar todos vocês. Tenho certeza que vai ser bênção. Fantástico, muito bom estar aqui. É um privilégio, né, poder explanar, falar um pouquinho da nossa história. Sem contar que, para mim, é muito gratificante. Até me emocionei um pouquinho você falando, porque só de estar nesse ambiente, nesse local, da onde nós viemos, né? Estar com minha esposa agora, né? Minha cúmplice, né? Para mim é excelente, é maravilhoso, é fantástico. Nossa, que bacana, gente. O pouco que eu sei da história deles aqui, ó, fique ligado aí que você vai se surpreender. E para quebrar o gelo aqui, já vamos fazer a seguinte pergunta. Se vocês pudessem resumir toda a história de vocês em uma única palavra, qual seria essa palavra? Fácil. Bem fácil para mim. Deus. É algo assim que a gente não imaginávamos viver o que vivemos hoje, mas Deus verdadeiramente é o centro de tudo na nossa vida. Amém. Muito bom. E conta um pouco pra gente, para o pessoal poder conhecer um pouco sobre vocês. Que negócios que vocês têm hoje? O que que vocês fazem? Quantos negócios vocês têm? Aonde ficam as empresas de vocês? Tá. Nossos primeiros negócios, né, são as academias, as Pano Biancos. Nós temos a primeira unidade em São Paulo, lá no Cambuci, no centro ali. A segunda unidade é no Parque São Rafael, que é na Zona Leste. E a nossa terceira unidade a gente vai inaugurar agora em agosto de Bacana. 2026, isso, lá em Vitória da Conquista, na Bahia. Olha, Aqui em Americana nós temos a Scarlett Esmalteria e Escovaria, que fica ali na Pascoal Uhum. Ardito, é um segmento sem hora marcada ali. E a Mana Estúdio Criativo, que é uma coisa que eu amo fazer, né? Que é criar conteúdo, fotos, vídeos. Então eu tenho sócia e nós trabalhamos juntas aí criando conteúdo para empresas também, ajudando a desenvolver essa parte. e quais são os diferenciais? O que que vocês fazem assim de diferente? Por que que o pessoal tem que procurar, por exemplo, as suas empresas? A Pano Bianco, acredito que a maioria já conhece, né? Porque hoje no Brasil, não sei se você sabe, Marcelo, mas é a segunda maior, né, amor? Sim. Segunda maior aqui no Brasil, rede de franquias, né? Então, hoje, principalmente aqui na nossa região, já é bem conhecida. Então, é uma academia que abre de domingo a domingo, tá aberta de feriados. As nossas unidades a gente faz questão de investir em aparelhagem, então são bem completas de aparelho. Nossos alunos amam, gostam bastante, não abrem mão. E já falando um pouquinho também da Scarlett, a Scarlett, nós trabalhamos sem hora marcada, então a cliente, a hora que sobrou um tempinho hoje com a correria do dia a dia, né, Marcelo? É mais prático, né, para a mulherada e também para o nosso público masculino que gosta de se cuidar. Só ir na Scarlett das 8 às 19 horas, de quarta a sexta. De terça a gente abre às 9 também, mas todos os dias nós fechamos às 19. E horário de sábado é um horário especial que a gente faz das 8 às 17 horas, né, amor? Então você pode, dentro desse horário, qualquer hora, lá se cuidar. Tem escova para fazer, a mulherada cacheada, tem também tratamento de cacheada. Nossa cabeleireira é especialista em cachos, vocês vão amar. Tem a parte de manicure, pedicure, esmaltação em gel, essa parte que hoje a mulherada não tá abrindo mão mais, porque é bem prático. Então, além disso, tem designer de sobrancelha também. Então, é bem completa a Scarlett e a gente tá buscando melhorar cada vez mais. Que chique. E com esse monte de negócio para administrar, como que fica dividida essas funções? Hoje vocês têm gerente nas lojas. Quem faz o quê, do casal, eu digo, nas empresas hoje? Tá. Quer falar um pouquinho, amor? Isso é interessante, né? Porque as academias, nós temos uma sociedade, claro, é interessante. Temos um gerente muito bom que hoje cuida dessa parte. Agora, a esmalteria foi muito engraçada e interessante, porque
eu que comprei, né? Sem consultar teoricamente minha esposa de imediato. Mas eu vi que É, era a um vontade negócio. surgiu dele, né? De início. Isso. Aí eu falei, vamos comprar, amor. Ela falou, mas como? Eu falei, vamos comprar. Acabamos comprando. E eu pensei nela tocar nisso, né? Porque a Mayra, assim, eu conheço muita gente, conheço muitas pessoas. Eu dou praticamente. Eu vou falar da minha história também, claro, mas eu dou palestra para muita gente. Mas eu não conheço no mundo, tá? Eu viajo o Brasil inteiro, para outros países também. Eu não conheço no mundo uma pessoa que gosta e se identifica com pessoas como minha esposa. Ah, é? Então eu vi que era um negócio para ela, porque ela gosta de pessoas, ela gosta de estar envolvida com gente e ela cuida de pessoas, ela tem carinho por pessoas. Então eu vi que era um negócio assim maravilhoso para ela, não só, né, para você ter o recurso financeiro, mas sim para você poder tocar vidas e a gente tem feito isso, né, amor? Claro, mais Sim. através da Mayra, que ela fica mais focado lá, mas com certeza é um negócio que foi feito para ela isso. Estar com Bacana. pessoas. E hoje, durante o dia, você dá palestras, trabalha no que é a sua atividade fim Sim. hoje? Vamos lá, eu sou formado em Química e Marketing, né? Essa é a minha formação. E eu trabalho numa multinacional, que é a Sherwin-Williams, que por sua vez, recentemente fez aquisição também da Souvenir. Então hoje nós somos uma empresa só, tanto Sherwin-Williams como Souvenir. Hoje eu faço parte das duas, falo das duas, e é muito interessante. E eu faço atendimento ao cliente também, faço especificações. O cliente quer pintar um prédio, ele precisa ser laudado antes de pintar, então eu faço esse trabalho. E faço as palestras também. Então, minhas palestras, a maioria são à noite. Eu atendo ali o Paraguai, a Bolívia, o Uruguai também, futuramente, né? Para novembro, para o Uruguai também. E a gente foca mais em pintor, arquiteto, decorador, todo esse público que trabalha com tinta, com pintura. Então, a gente vai lá para esclarecer, né? Falar do portfólio, problemas e soluções da construção civil. Então, essa é a nossa função, também trabalhar com pessoas, né? Auxiliar de alguma forma a fazer indicar o produto certo para o local certo. Legal. Então você acaba empreendendo dentro de um outro negócio, né? Que Exato. É, bacana. Tem muita gente que pensa desenvolvendo, assim, né? que empreender você tem que ter um CNPJ. Tem muita gente que empreende dentro dos negócios. Eu, por exemplo, eu só tenho pessoas que trabalham comigo que são empreendedores. Eles têm que trabalhar como se o negócio fosse deles, né? E é isso Sim, que você é faz Sim, verdade. sim. lá, né? Então, além de vocês terem, né, esse monte de negócio para administrar, você ainda empreende lá dentro. Olha só. E tem tempo ainda para a família? Que hora chega em casa? Como que é isso? Mas eu acho que o foco principal dos negócios para realmente andar, caminhar, ir bem, ter sucesso, são as pessoas, né? Igual o Fábio estava explicando, em cada negócio nosso tem as pessoas certas, né? Então, o Fábio estava falando dos nossos sócios são maravilhosos, cada um faz uma parte, aí não fica pesado para ninguém. Nosso gerente lá nas academias é maravilhoso, ele tem uma visão de dono. Então a gente faz questão de investir nele mesmo, dar oportunidades para ele crescer e desenvolver, ficar feliz, né, conseguir realmente viver os sonhos dele. Na Scarlett também, né, nós temos as pessoas certas. Na Mana também, então é Olha. isso, não é, temos as empresas, mas as empresas não é só sobre a gente, né? Uhum. Tem várias pessoas envolvidas que fazem elas caminharem. Que E a bacana. gente busca bastante hoje, Marcelo, na nossa visão, pessoas que queiram também, tá? Porque às vezes a pessoa quer o teu salário, quer a tua vida, Uhum. mas, né, não quer mergulhar de cabeça no negócio. E a gente está em busca disso hoje, né, amor? Pessoas também que queiram, tá? Participar do negócio, que queira mergulhar também, que queira usufruir, queira aprender também no negócio. E com certeza, se você quiser, coisa que eu nunca imaginei na minha vida de querer essa parte, a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas quando você quer e você pede ajuda de Deus, com certeza ele vai te entregar da melhor forma possível. Amém. Então, agora que a gente já falou, então, do que vocês fazem, que a gente conseguiu entender, vamos então agora entender o seguinte: de onde eu vim. Conta um pouco da história de vocês, onde vocês nasceram, como foi a infância, primeiro emprego. Tá. Eu sou nascida numa cidade chamada Monte Alto, aqui Uhum. no interior de São Paulo, próximo ali Ribeirão Preto, Bebedouro, Jabuticabal. Dá umas 2 horas e meia aqui de Americana, né? Sou de lá. Meu primeiro emprego foi com 14 anos, numa empresa de tomate seco. Trabalhava na rotulagem, enchi o saco da minha mãe e do meu pai para começar a trabalhar, que eles não queriam deixar. Mas foi muito bom para mim, de lá para cá, nunca mais parei, me desenvolvi bastante.
E você, amor? Nossa, a minha história é bem longa, hein? Vamos lá. Resume um Vou pouquinho. resumir um pouquinho também, assim, é engraçado que o que eu faço hoje é muito interessante e às vezes quando eu vou começar uma palestra, eu dou aquela respirada porque eu falo assim, gente, eu com 12 anos de idade, as pessoas perguntavam para minha mãe se eu era mudo. Você acredita Até, nisso, até 12 Marcelo? anos de idade perguntavam se eu era mudo. Então, assim, então Deus mudou minha história, mudou minha vida, meu jeito de ser, meu jeito de falar. Então, com 12 anos de idade, eu comecei a falar, comecei a trabalhar no mercado, tudo. Com 18 anos, eu entrei numa empresa têxtil, comecei a trabalhar numa empresa têxtil. Só que eu gostaria de contar um episódio, não sei se você vai mostrar isso depois, não tem problema também se não mostrar. Mas, assim, eu acho que vale a pena falar. Eu, com 14 anos de idade, e a gente passava muita fome, né? Porque não tinha recurso nenhum mesmo, era muito complicado. E a gente morava num cortiço, era um local que tinha várias casas ali, e tudo, e naquele local aconteceu algo assim que ali mudou minha história, verdadeiramente. Por quê? Porque entraram uns bandidos lá onde eu morava, atrás de um tio meu, e eu estava fazendo lição naquela hora, porque eu estudava de manhã, e eu precisava entregar um trabalho, eu estava fazendo lição ali, sentado, isso eram umas 10, 11 horas da noite, chegaram os bandidos e começaram a atirar na porta. Eu morava num barraquinho de madeira, na época, e começaram a atirar na minha porta, procurando meu tio, atirando e chutando a porta, e a porta não abria, porque era uma tramelinha de madeira, mas não abria a porta. E ali, Marcelo, assim, meus avós, eles eram evangélicos, então a gente tinha uma certa formação, né? Um certo conhecimento. E aí ali eu parei, depois do acontecimento, tudo, graças a Deus, não atingiu nenhuma bala em mim. Eu parei e falei assim para Deus que deveria existir uma outra vida além daquela ali, uma vida diferente. Eu não sabia como que era, mas eu pedi para Deus mudar minha vida, mudar minha história ali naquele momento. Eu tinha 14 anos de idade, né? Não sei nem se eu sabia o que estava falando, mas eu tenho certeza absoluta, de que Deus ouviu minha oração. Por que eu te falo isso? Porque eu, com 19 anos de idade, eu estava numa igreja e não sei se vocês que estão nos assistindo acreditam ou não, mas tudo bem, eu vou falar mesmo assim. Aí, essa pessoa, um missionário, pediu para eu levantar, tinham 400 jovens ali. E eu estava na igreja, ele pediu para eu levantar e ele me deu uma profecia ali. Ele falou assim para mim: quando você tinha. Eu tinha 19. Ele falou: quando você tinha 14 anos de idade, você fez uma oração. E você pediu para Deus mudar a tua história, mudar a tua vida. Eu quero te falar que Deus está mudando a tua história hoje. E o que acontece? Dali, ele falou para mim assim também: quando eu estava olhando para você, eu via você em vários aeroportos, andando de avião para lá e para cá. Eu não sei o que que você faz, o que que você trabalha. Eu trabalhava numa empresa têxtil, mas Deus está mudando a tua história hoje. Olha só, eu fui trabalhar na segunda-feira, isso foi no domingo. Na segunda-feira eu fui trabalhar. Quando eu fui trabalhar, fui desligado da empresa. Dali que eu fui desligado, eu fiquei muito triste, chateado, tudo bem. Aí depois de 2 meses, eu fui procurar emprego com um amigo meu, ele foi procurar e me ofereceram uma vaga para trabalhar 2 meses apenas. A moça falou: é para trabalhar 2 meses apenas, Fábio. Compensa, você pega o seguro-desemprego que você está pegando e ainda vai pegar pela agência também. São 2 salários. Eu falei: então tá, só 2 meses mesmo, então vamos lá, vamos encarar. E aí eu perguntei que empresa que era, eles falaram: era Sherwin Williams. Ou seja, era para trabalhar 2 meses apenas, eu tô lá já vai fazer 30 anos porque foi uma promessa de Deus, né? Então, eu faço questão de falar essa parte, porque, inclusive você que está me ouvindo aí, está me vendo, eu quero te deixar uma mensagem importante. Não importa onde você está, o que você está fazendo, Deus, ele te ouve. Você pode ter certeza disso. Uau, gente, fiquei até sem palavras agora. Muito. Que história, Muito Não, Fábio. Deus legal. mudou minha história ali. Eu tinha 14 anos. Ah, Deus não ouve uma criança, Deus não ouve. Deus ouve. E não importa onde você está. Não importa se o abismo é raso ou profundo. Ele tira você de lá e leva para você para alto lugar. Uau. E quando você começou a trabalhar nessa empresa, você era um jovem de 19, 20 anos. Sim, 19 anos. E aí você já tinha alguma formação? Eu tinha o segundo grau apenas. Uhum. Tinha o segundo grau, e aí a gente viu, né, conversando com pessoas, se reunindo com pessoas ali, que tinham praticado a mesma fé que eu, e começaram a falar para eu fazer algumas coisas que eles iriam me dar oportunidade. E aí, dali, com 2 meses, eu já fui efetivado para a empresa, eu fiquei um ano
fabricando tinta. É tão interessante que eu fabricava tinta, e quando eu vou dar uma palestra hoje sobre tinta, para mim é muito prático e fácil, porque eu conheço todos os produtos que vão dentro de uma lata de tinta, né? Então eu não imaginava que eu fazia tinta e um dia pudesse falar da tinta, né? E eu falo com propriedade, porque eu conheço o que está dentro da lata, o que serve para lastrar, nivelar, fechamento do filme, cobertura. Então, eu conheço tudo isso porque Deus me deu um estágio ali na produção para eu poder falar da tinta futuramente, né? E aí dali fui para o almoxarifado, fiquei mais um ano, expedição, fiquei mais um ano, fiz estágio em laboratório porque eles queriam que eu fizesse química, eu fui fazer química, e depois eu me formei em marketing também, vim para assistência técnica, que eu sempre gostei de trabalhar externo, e o que eu faço hoje é exatamente a profecia. Eu fico em vários aeroportos, de avião para lá e para cá. Então Uau. é o que Deus falou e Deus cumpre. Eu não sei até quando vai meu ciclo lá na empresa, mas sou muito feliz por trabalhar lá. Eu me entrego totalmente. E aí eu pensei, né? Porque eu nunca tive. Meus pais nunca tiveram a oportunidade de nos passar, né, amor? Nem para mim, nem para você. O que é empreender, como empreender, o que fazer, como fazer. É. Nunca tivemos isso. Meu pai, ele aposentou na Sabesp, né? Que lá em Guarulhos é o SAI. Se aposentou lá. Então, eu pensei, a minha vida é essa, é ser CLT o resto da vida. Nunca pensei em empreender. E o Fábio, quando, né, a gente se conheceu, eu já advogava. E aí eu falo que o trabalho do Fábio foi a base ali, né, para a gente conseguir começar a empreender. Mas eu era advogada, né, tava advogando, o Fábio sempre trabalhou na Sherry, e eu falei, bom, é isso. Mas chegou num ponto da advocacia, Marcelo, que eu não queria mais. Porque como eu sou muito ligada com pessoas, eu comecei a ficar mal. Porque o que é advocacia? O que é advogar? Você resolver o problema do outro. Uhum. E eu tava pegando os problemas das pessoas pra mim, não tava conseguindo separar, não tava dando mais certo. Eu falei pra Deus. Falei, Deus, é o seguinte, lá na Bíblia fala que o Senhor nos conhece antes do nosso nascimento. Então, eu quero ser empresária, mas eu não sei do que. O Senhor sabe o que é melhor pra mim. Eu só sei de duas coisas. Eu quero ter tempo pro meu ministério e ajudar as pessoas. É só isso que eu quero, né, amor? Aí nós morávamos lá em Monte Alto. Depois de 2 anos, a gente nos mudou para Americana. Sim. E aí, essa parte da mudança é muito importante também falar, porque iam pessoas aleatórias na nossa casa. A gente sempre gostou de oração, dessas coisas, né? Porque a Uhum. gente eu tinha acabado de conhecer Jesus, então ele transformou toda a minha vida, então eu queria muito isso. Então, todas as oportunidades que tinha, vamos orar? Vamos. Aí vinham pessoas na minha casa e vinham as pessoas assim, que eu não conhecia. E aí essas pessoas vinham e falavam, né, amor? Teve uma pessoa que falou, um missionário: olha, Deus tá mandando eu falar para vocês dois. Saiam da sua terra, do meio da sua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Isso é uma passagem da Bíblia que Deus falou lá para Abraão lá atrás. E aí o Fábio olhou para mim e falou assim: eu não entendi nada. Aí o Fábio olhou para mim e falou: amor, pode se preparar que a gente vai mudar. Mas como assim mudar? A gente tem uma casa legal, a gente ajuda as pessoas aqui, nossa família tá aqui, estamos trabalhando aqui, como que a gente vai mudar? O Fábio falou: não sei, Deus tá falando que a gente vai mudar, a gente vai mudar. E aí, beleza, ele pode começar a se desvincular aí, porque eu era muito, muito, muito ligada à minha família, assim, de pagar conta junto, de ajudar em tudo, sabe? E aí eu comecei a conversar com a minha mãe pra gente, né, começar a desvincular um pouquinho. E realmente, depois de um ano, mais uma pessoa diferente veio e falou a mesma coisa. Você acredita? Olha. A mesma coisa. Não conhecia gente nem nada, não sabia de nada, bem aleatório, e falou isso a mesma coisa pra gente. Então, depois de alguns meses, a empresa que o Fábio trabalha entregou a proposta pra você, né, amor, de Aí eu tava mudança. lá na empresa, o meu diretor me chamou, falou: Fábio, eu tô para falar contigo já faz alguns dias e eu preciso falar com você. Eu falei: tudo bem, pode falar. Aí ele falou assim: olha, eu preciso que você mude. Eu falei: mas para que região? Ele falou assim: a região de Campinas ali, eu preciso de você ali. Aí ele falou assim: faz o seguinte, vai para tua casa, conversa com a tua esposa, depois você me dá a resposta. Eu falei: não, vou te dar a resposta agora. Eu mudo. Ele falou: mas como assim, mas já? Eu falei assim: porque eu tenho uma palavra. Ele não entendeu nada, né? Quando eu falei isso, eu tenho uma palavra. Ele não entendeu nada. Aí eu liguei para Mayra, no meio do caminho, ela falou assim: e aí, amor, nós vamos mudar para onde? Eu não ouvi uma voz audível, mas o meu coração veio na hora, Americana.
E eu nunca conheci uma rua de Americana. Nada. Nunca Nada. tinha vindo Americana. Foi no meu coração, Americana. E aí, Nós viemos para viemos pra cá. Americana, e assim, para resumir um pouco, viemos para Americana, e aqui em Americana, Deus nos direcionou para uma igreja, a gente estava orando, porque a gente não conhecia nada, Deus nos direcionou para Quadrangular Hall, que é a igreja do pastor Caetano e da pastora Lígia, e lá nessa igreja a gente conheceu que hoje são os nossos sócios, e aí que começou as nossas Foi aí que empresas. começou. É. Então vocês não tinham nenhum negócio até então. Não, Você trabalhava na mesma empresa que você trabalha até hoje, Sim. você advogava. Mas você já isso. tinha abandonado a advocacia nessa época ou não? Você ainda estava advogando? Não, eu ainda estava advogando, eu advoguei até onde deu, né, amor? Sim. Mas aí eu ainda advogava. Mas você tratava de que tipo de direito? Eu ficava mais na parte de criminal mesmo. Ah, criminal bem pesado. Era. E era bem Criminal. o início ali, a parte inicial do processo mesmo. A pessoa foi presa, tá lá, e aí eu ia Agora pra entendi por conta como era você falou dos pesado, né? problemas, né? Sim, E a pessoa que advoga, que tá assistindo, deve saber também, né? não Meu deve ser Deus. fácil, mas eu acredito que Deus vai sustentar e acredito também que é dom, né? Que Deus entrega. Tenho vários amigos e amigas advogando que amam, que fazem, que estão super felizes. Não é fácil, mas Deus sustenta. Amém. Então agora vamos falar um pouco sobre onde tudo começou, a parte empreendedora, né? Chegamos nesse ponto da conversa agora. Vocês conheceram os sócios na igreja? Como que foi essa amizade? Como que desenrolou a ponto de falar, vamos fazer um negócio, vamos montar um negócio? Tá, não tem como não falar. Onde tudo começou, a gente É. já vem um casal na nossa cabeça, né? Que é os nossos amigos, o David e a Sol. O David e a Sol, na verdade, nós conhecemos eles em 2019, num passeio de buggy em Jericoacoara. Você acredita nisso? Olha isso. E era meu aniversário, o Fábio me levou para passear e nesse passeio de buggy a gente conheceu esse casal e eles estavam se separando, eles eram namorados, eles já estavam a última viagem ali decididos a se separar. Eu e o Fábio começou a ajudar eles, conversar com eles, evangelizar eles, direcionar eles na parte de casal mesmo, ouvir, dar conselhos. E aí eles firmaram, né, de 2019 até 2021. Foi 2021 que nós viemos pra cá, né, amor? Sim. Nós, 2021, é isso? Ou 2022? 2020. 21. 21. E aí nós ficamos evangelizando eles, conversando. Eles iam pra Monte Alto, eles são aqui de Campinas, você acredita? Olha. São aqui de Campinas, conhecemos eles lá no Ceará. E eles iam pra Monte Alto, a gente conversava com eles, ajudamos eles. E naquela época ele estava abrindo uma Pano Bianco, era a primeira Pano Bianco dele. E ele estava abrindo com muita dificuldade, muita raça, muita coragem, né, amor? David, ele é nossa, ele é empreendedor. Desde Empreendedorismo criança. tá na veia dele, eu nunca vi aquilo, é muito, muito legal, dá pra ver assim nitidamente, ele nasceu pra isso. E é isso, nós conhecemos eles, fomos pra. Eles iam pra Monte Alto, tal. Aí viemos pra Americana, como a gente contou pra vocês. Na igreja, a gente convidou eles pra vir com a gente na igreja, por mais que eles eram de Campinas, não frequentavam, começaram a ir na igreja com a gente. Na nossa igreja, tava uma galera, tinha saído do trabalho de há anos ali, 10 anos engenheiro de uma coisa, o outro tava juntando dinheiro pra empreender. Aí a gente começou a conversar, porque na nossa igreja, o nosso pastor incentiva muito essa parte de empreendedorismo. Ele é, né, empresário, empreendedor, então tem um ministério. Nesse ministério, a gente acabou conhecendo muitas pessoas ali, fizemos ali o network, começamos a conversar sobre isso, e Deus nos direcionou ali, todo mundo, o David veio, falou da Pano Bianco, que estava crescendo e tal, mostrou os números pro pessoal, e aí, ali nasce a nossa primeira Pano Bianco, né, amor? Ali a nossa primeira sociedade, Sim. na verdade, né, amor? Primeira sociedade, que foi ali, montamos uma Pano Bianco lá em Itaim Paulista, né? E ali onde tudo começou. Aí por, né, situações da vida, dois dos nossos sócios não estavam tão felizes um com o outro, tiveram desconforto entre eles e acabou que a gente é muito amigo de um dos sócios, que é o David, né? E aí acabou que eu falei assim, então é melhor a gente romper, né, essa sociedade. Resumindo, a gente não quer entrar muito nesse detalhe, mas acabou rompendo, né, a sociedade lá e nós saímos, né? Eu e o David saímos, né, dessa sociedade. Acabou que quando nós saímos dessa sociedade, Deus falou assim, tá, era uma janelinha aberta, agora eu vou abrir uma porta. E aí
vieram as outras. O David encontrou um ponto lá em Cambuci. Aí falou: olha, irmão, Muito encontrei bom. esse ponto, vamos lá, deixa as coisas para lá, deixa a outra para lá, tá tudo certo, vamos tocar nossa vida. E tocamos a vida. E aí, depois dessa veio, depois de Cambuci veio São Rafael, e agora também a de Vitória da Conquista. Mas assim, o David despontou de uma forma, né, amor? Que hoje ele deve ter umas 12, o David. Inclusive, se tiver a oportunidade de ele vir aqui um dia contar, acho que é bem Sim, com legal, ele vai certeza. vir com o maior prazer. Mas resumindo, começou aí, né, a nossa sociedade, mas o que mais importou pra gente nisso tudo é que o David e a Sol casaram, Se se batizaram na batizaram. igreja, Hoje eles têm a filhinha deles, tem uma né? filhinha que fez um aninho agora, Eles Liz. ajudam as pessoas. O David tem várias unidades aí, a intenção dele também é ajudar as pessoas. Então, hoje a gente fala que Deus ouviu minha oração, né? Que eu queria ser empreendedora, e Deus usou a vida do David para me abençoar nessa parte, para realizar esse sonho, e usou a nossa vida para ajudar eles no casamento, na parte, né, de realmente de relacionamento espiritual. E eles estão bem, graças a Deus, hoje. E a gente também, né? Tá muito feliz, né, amor? Sim. Aí daí a gente vai conhecendo pessoas, né? Tudo que. E aí surgiu a Scarlett também nesse meio tempo. Faz o quê? 6 meses que surgiu a Scarlett, né? A gente resolveu empreender em outra coisa também. Mas a Scarlett, ela vem surpreendendo pro lado que nós mais pendemos. Ou seja, é, a maioria das nossas das meninas que estão com a gente ali, né, hoje estão também frequentando a nossa igreja. Então, isso para a gente é muito mais valioso do que se a Scarlett estivesse faturando 3, 4 vezes mais. Para a gente, o mais importante é ver vidas sendo restauradas, pessoas, né, se conhecendo a Cristo. Então, a Scarlett hoje, ela paga as contas, né, amor? É bem recente, tá no embrião A ainda. Scarlett, ela é bem nova ainda, né? É, Então, é uma empresa que tá indo bem, graças a Deus, dentro do possível. Mas, como eu te falei que o ponto-chave da nossa história é Deus, hoje a gente Deus enviou uma pessoa muito especial, uma empreendedora de sucesso ali de Nova Odessa, da nossa área. E, e essa pessoa está nos ajudando, nos dando consultoria. Então, a gente está aprendendo muita coisa, aonde que a gente pode melhorar. Então, você entende o porquê que eu te fico falando de Deus? Porque eu nem procurei essa ajuda. Essa pessoa veio me procurar, porque um amigo, muito amigo nosso, que é empreendedor, ajudou ela, e ele falou da gente para ela, e enfim, Deus vai fazendo isso, sabe? Legal. Então, as empresas foram nascendo assim naturalmente. Isso. é. Não Ah, era algo que a gente tinha, ai, meu planejou, sonho é exatamente aquilo. Não. foi nascendo através de amizade, Sim, através de sim. oportunidades que foram Uhum. Oportunidades. aparecendo. E essa Isso. oportunidade, quando vocês montaram a primeira, que ele encontrou o salão, que foi a primeirinha ali, vamos Sim. montar uma aqui. Vocês tiveram que alugar o salão, reformar, comprar os aparelhos, Uhum. começar do Sim, zero. sim, Sim, sim. sim. E assim, até interessante que tudo que a gente pegava de dinheiro, eu e a Mayra, o nosso foco era viajar. Uhum, Antes. Então a gente não guardava dinheiro Antes pensando, das. né? Vou uhum. empreender, vou montar um negócio. Não, a gente queria viajar. É o que a gente mais ama fazer. E aí, naquela época, a Mayra falou assim para mim: amor, vamos fazer o seguinte, vamos entrar nessa sociedade sim. Eu falei: mas amor, como que a gente vai entrar nessa sociedade? Ela falou: ué, eu vendo o meu carro. A Tracker, nós tínhamos uma Tracker, né? Tava parado lá Não tava parado, eu andava, andava, uma mas. vez a vida tá na morte. Eu andava mais no meu, né? É. Então, eu falei: então tá, amor, vamos vender. Então aí foi o pontapé inicial, né? Vendemos, e aí começou, né, amor? A gente vendeu o carro, aí o Fábio falou isso, mas eu usava meu carro, né? Que ele, né, tá sempre com o carro dele, mas a gente vendeu o que a gente tinha ali, o que dava para vender, juntamos o dinheiro e também a gente começou a estudar lá na igreja sobre investimento. Então aí a gente começou a mudar a nossa mente, né? Uhum. Porque antes de investir, antes de empreender, a gente não tinha essa visão, né? De guardar, de se organizar. A gente tinha a nossa casa, tinha nossos carros, aí a gente faz o quê? Vamos viajar, né? Mas aí depois tudo mudou, né? Com essa visão nova que Deus deu pra gente, essa missão mesmo que o Fábio fala, de realmente ajudar as pessoas. E o nosso foco realmente é que as empresas cresçam, porque
as pessoas crescerem também, né, Marcelo? Sim, e Desenvolverem. a gente sabe que empreender não é fácil, principalmente quem está começando um negócio Uhum. novo. Por exemplo, vocês alugaram o salão, colocaram os aparelhos, mas e os alunos? E até chegar o momento de ter um faturamento X para poder pagar a despesa fixa mensal? Então, a gente sabe que todo Uhum. negócio tem um começo onde você acaba pondo dinheiro Sim. e Isso. esperando o momento dele empatar, Uhum. depois começar a Sim. retornar. Esse retorno hoje já acontece, hoje nas empresas de Das vocês. nossas empresas anteriores, das nossas primeiras, sim, né, amor? Sim, das primeiras, por Das incrível que pareça, academias. é assim, Marcelo. É claro que Deus está em todo negócio, Deus quer abençoar todos, né? Uhum, Mas esse foi algo assim, surpreendente, né? Porque a uhum. gente não precisou tirar dinheiro do bolso para. Ela, com 3 meses, já começou a ter o retorno As já, academias, o as Fábio tá academias. falando, Que foram os primeiros Sim, negócios. que foram exato. os primeiros A negócios. já Scarlett, ela vem se montando, tá no ponto de equilíbrio ali, Uhum. tá? Chegou no ponto de É, equilíbrio. que já é mais a realidade do empreendedor brasileiro, no Sim, caso, que é o que você está falando, né? A gente está no 6º mês, ela tá pagando as contas, mas a gente precisou fazer alguns investimentos, então ela precisa melhorar bastante ainda. Então, a gente está em busca disso, né? De realmente ver onde que dá para melhorar, começar a estudar aqui, estratégia, o que que dá para fazer para a gente melhorar. Então, tá bem parecida com uma das nossas empresas, que é esse estúdio aqui, Space. A gente uhum, inaugurou ele em janeiro. Já fazem 6 meses, agora que ele tá empatando, né? sim, Assim, porque a gente investe, não é fácil. Sim. Todo mês a uhum, despesa fixa vem, o aluguel Sim, vem, sim, tem que sim. sim. pagar Você o, tem que dar um tem que jeito. pagar o Alan, que é o técnico. Isso. Mas aí, graças a Deus, as coisas começaram a acontecer e a gente não pode desistir, né? Não. Toda empresa tem momentos difíceis, né? Se a gente pensa assim, tá difícil, vou parar, não. Analisa, né? Veja onde está errado, coloca mais energia. Eu penso assim, que uma empresa, além de ser boa administrada para poder dar certo, primeiro ela tem que ter faturamento. Não adianta ela ser bem administrada e ninguém vai lá comprar. É verdade. Então, para isso, você precisa fazer um bom marketing, você precisa ser conhecido, você precisa, de alguma forma, fazer propaganda, mostrar suas qualidades, trazer as pessoas para dentro, Sim. né? Então, todo começo de empresa, geralmente, eu penso que o desafio é esse, é trazer gente para cá. Tipo, precisamos vender, precisamos ser conhecido, né? Na academia, que deu certo com 3 meses, ele deve ter feito um baita do marketing. Com Imagino, certeza, com na certeza. região ali. Sim, sim. Estrondoso, né? Foi bastante dinheiro investido. E como a gente já tinha noção do valor que ia ser de investimento, então todo mundo já se planejou para aquele valor. Uhum, Então foi bombástico ali a questão do marketing. E por ser uma franquia, acaba facilitando. sim, Porque já a tem própria nome. franquia já investe em marketing para o nome. Então as pessoas já conhecem, né? É algo novo, mas para as pessoas, eu já conheço. Por quê? Por causa do E marketing. outra, vocês pegaram também uma onda, assim, uma febre do pessoal querendo malhar, Sim, academia abrindo. pós-pandemia. Pode ver hoje aqui é americana, tem academia praticamente em Sim, todo sim, todo bairro. bairro. Sim, sim. E todas, assim, não sei, né? Mas tenho certeza que estão abertas, estão, né? Estão faturando. Por quê? Tem espaço para todo mundo, Tem né? sim. Tem um perfil de cliente que gosta de um tipo, tem outro que gosta de outro. E aí todo mundo vai sobrevivendo aí e tendo E o sucesso aí ao bacana é longo do tempo. justamente isso, você ir percebendo no seu negócio ali as deficiências, os diferenciais, para você ir tratando, né? Você vai lapidando. Você começa de um jeito e depois você vai melhorando, né? É Uhum. Aí vocês isso. fazem reuniões, o que deu certo, o que não deu certo, vamos mudar o jeito de fazer Sim, sim. isso. Aí vai Os Isso. alinhamentos, ajustando. né? E cada um tem uma ideia diferente, às vezes tem bagagem diferente, né? Que você traz lá, por exemplo, do teu antigo emprego, por Uhum, mais que não tem nada a ver com o que você faz hoje, mas com certeza você traz alguma coisa boa de lá, né? Então nem tudo é perdido, né? Tudo que a gente sim, viveu é bagagem para construir algo para melhor. sim. E conta pra gente se tiveram algum tipo de perrengue nesse começo ou nesse tempo que vocês têm empresa, algum perrengue bravo que vocês lembram e falam, puxa, ainda bem que passou. Nossa, vários, né? É, Quem não tem, né? Nossa, vários. Principalmente essa questão que você fala, né? Vem os perrengues, aí você já fala, meu Deus do céu, é. será que vai dar? Aí todo mundo já pensa, vamos desistir porque não tá valendo a pena.
Mas uma frase que a gente sempre ouviu de um dos nossos sócios, né, amor? Você tem que pensar no pior cenário para a empresa. Sempre pensa no pior Meu cenário. Deus. Se tiver bom, Aham. você já tá no lucro. Então, se você continuar, vai dar certo. Então, você quer contar algum específico, amor, que você tá A lembrando? pandemia, por exemplo, foi perrengue pra vocês? A Na pandemia ainda a gente tinha- não estava a gente empreendendo, não- foi é, antes. foi Foi antes. logo depois da pandemia, né? Logo depois que a gente resolveu empreender, né? Assim, o perrengue que nós mais tivemos, e ainda temos alguma coisinha ou outra, hoje mais consolidado, e eu acho que todo mundo que tem negócio passa por isso, é a tal da mão de obra, né? Hum. Querendo ou não querendo, Nossa, você tem dificuldade. Por exemplo, vai. no início da Scarlett. Não, eu falo no início das academias. Por exemplo, nós íamos lá, aí chegava lá um aluno falando assim: olha, o chão tá sujo. Ó, aquela máquina ali, ela tá com poeira. E a gente lutando, entrava uma pessoa para trabalhar nessa área da limpeza, com 3 dias ia embora. Depois contratava outra. Então essa era uma dificuldade, porque a gente queria. Tinha hora que até a gente fazia as coisas, né, amor? Ia Aham. lá, limpava uma Não, coisa tem ou que fazer, outra, não tem jeito. para não deixar, né, os alunos, né, naquele ambiente, né? Então, o mão de obra eu acho que é o mais apertado hoje E eu para o empresário. acho, e pelo que a gente vê, como a gente tem negócios em lugares diferentes, tem empresa que é mais fácil encontrar mão de obra, assim, lugar que é mais fácil encontrar mão de obra, por exemplo, vou já falar, lá no Parque São Rafael, que é um bairro, né, Zona Leste, foi mais fácil encontrar mão de obra do que no Cambuci, que é uma zona central, que é ali do lado da Liberdade, é central ali de São Paulo. Então é mais complicado a gente encontrar mão de obra ali. Ah, um perrengue, vamos pro perrengue. Aqui da Scarlett. No início, Marcelo, foi muito difícil, porque a gente não tinha equipe. Então, E precisávamos inaugurar. a gente tinha a nossa gerente que estava junto com a gente ali, ela é manicure maravilhosa, muito boa, e tinha, eu acho que mais uma pessoa. Uhum. Então, assim, e a gente trabalhava sem hora marcada. Então, você imagina a senhora marcada. Você não tem previsão. Pode chegar um monte de gente no mesmo tempo e você tem que atender as pessoas, né? Então, foi muito difícil ali o começo na Scarlett por conta disso. Falta de mão de obra foi muito complicado. Mas, graças a Deus, hoje a gente tem uma equipe com a gente muito boa, manicures e cabeleireiras ali, todas as profissionais que a gente confia demais. E Deus está estruturando ali, elas estão felizes, e aí a gente está com planejamentos aí para aumentar o faturamento, igual você falou, atrás de faturamento Olha É. aqui. para elas. Não, e tinha situações, Marcelo, de que chegava lá, as pessoas chegavam até lá, com 2 pessoas lá para fazer na unha da pessoa. Eu estando lá, olhando assim, falando assim, eu acho que eu vou fazer a unha dessa pessoa aí. Você fica agoniado, né? Fala assim, deixa que eu vou fazer. Mas as clientes super entenderam também, né, amor? Que a gente estava no começo, né? Mesmo elas até falando assim, eu volto depois, volto outra hora, mas elas voltavam e hoje estão até fiéis, né? A Graças a Scarlett. Deus, isso. Mas isso que é bacana, ó. Eu É. vendo vocês dois falar, eu vejo o companheirismo, né? Você querendo até fazer a unha lá, acompanhando todo o processo do começo, Aham, sempre junto com parceria. sim, Então, assim, empreender em casal é muito importante, né? muito, Eu, muito. eu trouxe até um número aqui interessante, ó. 30%, aumenta, né, em 30% o sucesso do Uhum. negócio quando se empreende em casal. Eu já falei com bastante empreendedor aqui e vieram um casal aqui contar a história, os perrengues, no momento que o marido queria desistir do negócio, a esposa deu apoio, né, naquele Vários. momento. Ao Uhum. contrário, também a Sim. esposa queria Sim, desistir do sim. negócio. Sim. Aqui, ó. É, né? mas É é importante. isso. Na Bíblia fala, é melhor ser dois do que um. Porque a hora que um cair, o outro levanta. E é justamente isso. Quantos momentos eu tava desanimada, né, que sou super, não, vamos. Eu tava desanimada e falava, nossa, eu acho que não vai dar certo. Aí eu conversava com ele, amor, eu acho que não vai dar. Vamos deixar isso quieto. Não dá. Ele, não, vamos mais um pouquinho. E às vezes ele tava desanimado, eu animava ele. Então, né, um vai animando o outro, aí Sim. vai ajudando. E aí a gente vai chegar lá. E como você disse no começo, além de vocês dois, tem os sócios, as pessoas que fazem parte dessa história,
e vocês valorizam isso, vocês investem nesses gerentes, nessas pessoas. E aqui eu trouxe um dado interessante, ó, que empresas que investem em pessoas têm até 21% mais lucro e 41% a menos de turnover, que é isso que nós falamos, de a pessoa não estar satisfeita com o trabalho, não gosto de trabalhar aqui, não gosto dessa cultura, vou sair dessa empresa. Então isso diminui em até 41%. E isso é interessante, porque vocês acabam criando uma cultura que é algo de dentro para fora, de Uhum. vocês dentro. Sim. Eu imagino que qualquer negócio de vocês que eu visitar, e eu não visitei nenhum, não conheço, a gente deve ver um pouco de vocês lá. Porque o Sim. negócio tem a cara do dono, não é verdade? Sim, é Exato. verdade. Uma coisa que é muito importante para a gente é isso, é desenvolver o time, não só, por exemplo, eu falo mais da Scarlett hoje porque eu estou mais presente lá, né? Hoje as academias, elas rodam com o nosso gerente maravilhoso, G, Olha, e ele cuida muito bem delas, então a gente confia muito nele, ele passa tudo pra gente, e aí a gente faz algumas partes, né? Em auxílio a ele aí, mas ele que tá ali na linha de frente. A Scarlett, a gente tem um processo ali toda manhã, a gente faz um devocional juntas, um conta o que tá acontecendo, o que a gente pode ajudar uma hora pela outra, a gente se apoia, dentro da Scarlett não tem fofoca, não tem conversação de um falar do outro, não tem, ali é o momento da cliente, então a gente, por que que é isso? Porque eu e o Fábio somos assim, então não tem por que os nossos negócios ser diferente da gente, né? Então, tem que ter uma cultura muito forte. Então, eu e o Fábio luta para isso, para nossa cultura ser forte dentro da empresa, as meninas estarem felizes trabalhando lá, né? Ser um ambiente agradável para elas, elas gostarem de estar lá, entender o que elas precisam fazer para melhorar. E aí é isso, realmente. O nosso foco realmente é desenvolver as pessoas. Que eu acho que isso é a chave. Se elas estão felizes, Marcelo, as trabalhando, coisas o acontecem. negócio vai bem. Nós temos até uma pessoa que, uma vez ou outra, ela vai nos ajudar lá num sábado ou outro. Ela, depois que ela sai de lá, ela fala: Nossa, gente, que ambiente que vocês têm. Esse ambiente é maravilhoso, é muito agradável. Então, isso é primordial, né? Não só para os funcionários, mas para quem chega também. Esse ambiente é primordial para que a pessoa saia de lá não só com o cabelo arrumado, as unhas bem feitas, sobrancelha bem feitas, mas também, né, com a alma lavada, limpa, né, não com aquele peso, né? Você vai num local, Uhum. às vezes, fazer alguma coisa, sai com peso, né? Sim, Então, Sai você mais sai de lá. cansado. Então, isso é Tem importante. lugar com atendimento já é pesado. Você É. chega, a pessoa, o que você quer? Você não tá indo embora, É né? como se fosse uma obrigação, né? Nossa, é Sim. pesado. Então agora vamos falar um pouco, mudando um pouco aqui de assunto, o que aprendi. Ou seja, com tudo isso que vocês passaram, a história de vida, mais os negócios, essa experiência toda, o que que fica de tudo isso? Primeira pergunta, valeu a pena até agora? Tá valendo a pena? Tá Sim, valendo e muito. Tá sim. valendo e muito. Eu fico imaginando assim, por exemplo, poxa, eu posso falar, nossa, eu trabalho 30 anos numa multinacional. Conquistei muita coisa lá, né, através dessa multinacional, mas o que as empresas têm nos proporcionado hoje, né, amor? Hoje Sim. é muito maior do que você simplesmente hoje trabalhar de CLT. Tem pessoas que querem essa vida, tá tudo certo. Nós também, eu ainda estou nessa vida, né? Mas empreender, você imagina, um amigo meu, muito amigo meu, assim, eu gosto muito dele, é o Júnior, ele falou uma vez para mim que falaram para ele, né? Falou assim, cara, o que você entrega na sua empresa, né, ou seja, na empresa que você trabalha, o que você entrega, se você entregar pelo menos a metade na sua empresa, você vai voar. E é isso que ele fez, e é o que ele faz hoje, ele é um empresário também. E eu falo com muito amor da empresa que eu trabalho, eu amo de paixão trabalhar na Sherwin Williams. Agora, se eu entregar metade do que eu entrego lá, com certeza também nós voaremos. Então, o que nós aprendemos, né? Cara, hoje é importante você empreender, é importante, mas, Marcelo, é primordial, tá? Nós aprendemos isso lá no comecinho. É primordial que na escolha do seu sócio, tá? Numa sociedade, escolha pessoas de valor, Uhum. tá? Se você escolher pessoas de valor, com certeza, desacordo, isso é normal acontecer e tá tudo, isso é até bom. Agora, valores, Valores isso, parecidos com os seus. isso, É Uhum. isso que. isso é primordial. Bacana. Então,
Com certeza, tá super valendo a pena. Eu tô muito feliz. Hoje, com as empresas, eu consigo cumprir o meu propósito, uma parte do meu propósito, que sempre vão ser pessoas. Então, o meu intuito é o quê? Ajudar as pessoas e ter tempo para o meu ministério. Então, por mais que eu tenha várias empresas, a gente consegue se organizar para ter tempo para o ministério e também ajudar essas pessoas. Sem as empresas, como que eu ia ajudar o G? É verdade. Que é o meu gerente, né? Como que eu ia alcançar as profissionais que estão lá na Scarlett? Eu nunca iria conhecer elas. Então, hoje a gente não se ajuda só na parte financeira, Uhum. a gente se ajuda na parte emocional, na parte espiritual, na parte de crescimento como pessoa, sabe? Então, o meu propósito do Fábio é esse: desenvolver pessoas. Então, as empresas são ferramentas que Deus nos entregou como parte do nosso propósito, para a gente chegar nessas pessoas e desenvolvê-las. Legal. E falando de pessoas, vocês acreditam que empreender mudou um pouco vocês como pessoas? Como pessoas, melhorou, com certeza. Por mais que a gente já sempre tivemos essa visão de pessoas, a gente é líder do Ministério de Casais, hoje nós estamos como líderes, então Deus sempre colocou casais na nossa vida, nós demos o exemplo do David e da Uhum. Sol, né? E então é uma coisa que Deus sempre coloca casais pra gente ajudar, pra gente direcionar, mas as empresas com certeza me ajudou, eu falo que não só como casais, mas desenvolver mulheres e adolescentes, porque as pessoas confiam tanto na gente que às vezes pedem ajuda para nós direcionar os filhos, dar aqueles Uhum. aconselhamentos. Então, com certeza, eu melhorei muito como pessoa através das empresas. Eu tenho mais oportunidade de chegar nelas e crescer mesmo, desenvolver. Isso aí, isso mesmo. A gente vai mudando, né, cada dia, né, e aí aonde você acha que de repente errou, você quer melhorar, né, todo o tempo você quer Uhum. melhorar, e isso é bom, né, você, não entender que você já está no patamar adequado, né, sempre melhorando, buscando sempre eu sempre costumo dizer o seguinte, quando a gente vai falar alguma coisa para alguém, né, dar um conselho, o que claro, pelo amor de Deus, não é querer se comparar, mas como que Cristo faria, né, o que que Cristo faria, o que que ele falaria, né, para aquela pessoa, né. Aí você vai começar a medir suas palavras antes de falar para Uhum. alguém, uma palavra mais dura, mais torpe, né. Espera aí, segura um pouquinho. Ó, o papo tá bem legal, mas eu preciso te mostrar um negócio. Se você tá assistindo esse episódio, você deve estar pensando, cara, que qualidade é essa? Deixa eu te contar uma coisa. Você tá dentro do Spaces Studios. Aqui não é só um estúdio, é um ambiente pensado para quem quer crescer de verdade na internet. Olha isso. Enquanto você vê essas imagens, repara no nível do áudio. Cada voz é captada individualmente. Perceba que é limpa, é profissional. E a imagem? É um 4K de verdade. Multicâmeras, cortes dinâmicos, padrão de quem quer se posicionar com autoridade. E a iluminação? Não é só luz. É cenário, é atmosfera, é percepção de valor. Agora, olha isso aqui. A gente tem mais de 22 opções de cenários para você gravar. E é isso mesmo, 22 opções. Você pode gravar um podcast, no outro dia fazer um conteúdo mais sério, depois algo descontraído. E tudo isso sem sair do mesmo lugar. Aqui você não precisa se preocupar com técnico, com equipamento e com nada. Você chega, grava e sai com o conteúdo pronto para posicionar a sua marca. E mais, a gente ainda entrega cortes prontos para você postar nas suas redes. Ou seja, conteúdo que vira autoridade e autoridade que vira negócio. Então, se você quer sair do amador e começar a ser visto como profissional, faz o seguinte: aponta o celular para o QR Code que aparece aqui na tela ou acesse spaces com 2s studios.com.br. A gente fica localizado aqui em Americana, interior de São Paulo, pertinho de Campinas. Vem conhecer, porque conteúdo hoje não é mais opção, é posicionamento. E posicionamento aqui é outro nível. Agora sim, bora voltar para o nosso episódio do Gestão Sem Gravata. E qual foi o maior aprendizado, assim, que o casamento trouxe para vocês? O casamento
na hora de empreender, por exemplo? Ah, Nós temos um defeito, a gente está tentando não mostrar esse defeito aqui. Qual é esse defeito? Você imagina, um cara que com 12 anos de idade falava que era mudo, de repente aprendeu a falar, assim, né, ele gosta de fala que ele falar. era mudo porque ele era muito tímido. Não sei se você entendeu isso. Então, hoje eu gosto muito de falar e a minha esposa também, né? Uhum. É interessante que ela gosta de falar, eu também gosto, e a gente fica naquele impasse, né? De vez em quando, que vocês não estão percebendo, ela me dá uns cutucão aqui, porque Por causa do eu horário. começo a falar e ela também gosta de falar. Então, a gente aprendeu a se respeitar, né? Nesse sentido, né? Se ajudar, né? Nesse sentido de que, olha, agora é a sua vez de falar, agora é a sua. Então, isso foi um aprendizado, né, amor? Que era muito difícil. O que a gente aprendeu do casamento para aplicar no É, empreendedorismo? Com certeza foi essa parte de a hora que um tá desanimado, caindo, o outro vem, e puxa e fala: Não, vamos, a gente vai conseguir, Deus tá cuidando, Deus nos mostrou, vamos embora, vamos ter fé que vai dar tudo certo. O que que a gente pode fazer? Vamos dar uma olhada aqui nos números, o que que a gente pode fazer? Vamos a melhorar aqui o marketing, vamos investir nisso, vamos fazer aquilo. O que que dá pra gente ter de estratégia dentro da empresa? Não, calma, não vamos desistir. Aí a hora que o outro também tá desanimando, aí o outro vem e puxa. E no casamento a gente faz isso. é bem Porque parecido. tem dias que você não Uhum, tá bem, né? uhum. Às vezes você tá desanimado, não acontece nada e aí você não tá bem, mas a sua esposa tá bem. Ela, não, amor, vamos, vai dar certo, você é maravilhoso, continua, né? Você Legal. nasceu pra isso, né? Te impulsiona. E tem dia que ela não tá bem. Uhum. Aí você, não, amor, você é linda, vambora, você consegue, vai dar tudo certo, eu tô aqui com você. Eu nasci pra te apoiar. Vamos que a gente vai conseguir. Então é isso, né? Isso é Legal. algo bem simples, mas é um divisor de águas na vida das pessoas. Então, tanto na empresa quanto no casamento, se um não desistisse do outro, igual não Uhum. deve ser no caso ali na maioria das empresas, não ia existir tantos divórcios igual hoje existe, sabe, Marcelo? Então, eu acho que tá faltando isso, mais companheirismo, um ajudar o outro. E uma coisa muito importante, quebrar o orgulho. Uhum. Porque o ser humano é muito orgulhoso, Marcelo. Então, se você passa em cima do seu orgulho e fala, não, eu vou ouvir o que ela tem para me falar, eu vou ouvir o que que ela tá pensando, por mais que talvez eu ache que eu não concorde, mas eu vou ouvir. Aí ela fala do jeitinho dela, eu falo igual, pega as pedras na mão, que você tava bravo, segura as pedras, abaixa as pedras da mão, ouve o que ela tem para dizer. E aí você fala, solta as pedras e fala, tá bom, amor, me desculpa, eu errei. E aí a gente vai se ajudando e É, vai o dando que, certo. o que não acontece com a gente, e às vezes a gente vê acontecendo com alguns, é a tal da competição, né? Por isso que ela falou do orgulho. Porque o homem, ele é mais orgulhoso do que a mulher em relação a isso. Eu falo, de repente, a esposa ganhar um pouco mais que o marido. Isso, Uhum. se você não tiver uma cabeça centrada, acaba, Maturidade, né, né? maturidade para isso, acaba gerando desconforto no casal. Claro que, como nós estamos juntos na empresa, então isso não vai acontecer, mas tem casos de casais que a mulher ganha mais que o homem e já começa a complicar um pouquinho e o cara não consegue segurar a onda, né? Ou ela é mais despontada do que ele. Por exemplo, a Mayra, se eu fosse igual antes, eu mais quieto, tudo. A Mayra sempre foi desse jeito. Aonde ela chega, todo mundo sabe que a Mayra chegou, né? Então, aí você tem que entender isso também, né? Quebrar o orgulho, entender que a pessoa é desse jeito. E eu acho que Respeitar, cumplicidade, né? né? É cumplicidade, viu, Marcelo? Se tiver cumplicidade, entender que Deus colocou o negócio na mão de vocês, e tem um que vai despontar mais que o outro no que faz. A Mayra hoje cuida tudo da rede social, tudo. Nossa, eu para mexer no Instagram, eu mexo, mas já é mais difícil. Ela que me ajuda em algumas coisas. Não mexo na IA, ela que mexe, então tem que entender. Uhum. Esse é o ponto que ela vai fluir muito bem, e tem o ponto que eu vou fluir muito bem, Agora, já a né? parte de financeiro, outras partes de administração, eu deixo completamente na mão do Fábio e fico tranquila, porque ele é Uhum. muito bom nisso. Então, cada um faz uma parte que gosta, que se dá melhor, um respeita o outro, É né, isso. amor? E Sempre tudo dá certo. Tá com certo. certeza. Ai, que bacana, que papo gostoso. Você que tá assistindo aí Empreende em Casal, esse vídeo merece sua curtida, não merece? Merece um comentário. Compartilha com aquele casal que você conhece, que empreende, precisa ouvir esse papo aqui. Bacana? E agora a gente chegou aqui num momento interessante, no nosso quadro E Agora?
aquele quadro que você já conhece. Eu vou fazer 10 perguntas aqui para eles. Espero que eles estejam preparados para responder. E eles só têm duas alternativas, né? Alternativa A ou alternativa B. Sem justificar muito, para a gente ser bem diretão. Uhum. E vamos já para a pergunta número 1. Beleza? Vamos lá, então. Ó. Pergunta 1. Se precisasse recomeçar hoje, né? Começaria com dinheiro ou começaria com todo o conhecimento que possui hoje? Tivesse duas alternativas. Eu tenho bastante dinheiro para começar um negócio, só que eu não tenho o conhecimento que eu tenho hoje, mas eu tenho dinheiro. Agora, ao contrário, não tenho grana, mas eu tenho todo o conhecimento que eu tenho. Com certeza o B. Olha que interessante. Olha que interessante. Eu vou ser bem sincero, porque é muito legal você chegar aqui e falar assim, né? Olha, faz isso, faz aquilo, vai dar certo. Gente, nós estamos aprendendo. Uhum. Eu e a Mayra, nós estamos aprendendo a empreender. Então, eu começaria com a A. E aprendendo lá na frente, porque eu ainda não conheço tudo, né? A Mayra pode conhecer um pouco mais que eu, mas eu não conheço tudo, então eu começaria com a A. Eu acho que E é seria isso mais que é fácil. bacana, ó. Acho Eu que seria eu mais gosto fácil. quando acontece. Com certeza o conhecimento é mais importante do que o dinheiro. O conhecimento te leva a lugares que o dinheiro nunca vai te levar, te leva a patamares que o dinheiro nunca Mas vai se te fosse, levar. se Por fosse isso que um hoje, né? complementa o outro, ó, que Sim. bacana. É isso mesmo. Vamos então para a pergunta 2. Na hora de tomar uma grande decisão, o que vale mais? Ouvir a razão ou seguir a intuição? Eu gostaria que isso tivesse uma C ali, né? Ouvir Deus. Mas Pode ser a B, essa a intuição. intuição seria a mais adequada. A intuição é aquilo que Deus sempre está falando com a gente. Às vezes a né? razão engana, não é verdade? Eu também vou na B, por conta disso mesmo. É que a gente não usa essa palavra, a gente faz essas questões de falar com Deus mesmo, e Deus fala com a gente vai nessa. Vamos para 3, então. Tá ficando bacana. O que ensina mais? Um grande fracasso ou um grande sucesso? O que ensina mais? Com certeza o A. Você aprende muito mais nos erros, nos fracassos, do que no verdade. sucesso. Quando você tem um problema, você cresce demais. Quando você tá super bem, nada acontece. E por que os outros reclamam quando tem problema, né? Eu Não até é? brinco, né? O problema é que ensina. É isso mesmo, por isso Porque que... ninguém quer passar pelo processo, né? É, E o processo é aprendizado. legal. Vamos para 4 agora, hein? A 4. Vocês preferem trabalhar com pessoas que pensam igual a vocês ou que pensam completamente diferente de vocês? Sinceridade, eu prefiro a A. Eu prefiro a B. Prefiro a B porque é mais difícil, mas se você souber lidar, você vai crescer muito. Entende? Por isso que eu penso assim. Ó, que legal. Em contrapartida é complicado você fala assim, meu, Sim. segue por aqui. A pessoa, não, vou seguir isso aqui. Então, Não é fácil, não tem é que saber fácil. lidar, mas sim. Vamos para 5, então. A 5. O que faz um líder crescer mais? Aprender a ensinar ou aprender a ouvir? Aprender a ouvir, sem dúvida. Aprender a ouvir. Ser um bom ouvinte. Que é uma coisa difícil hoje, né? Sim, as pessoas só querem, né, falar, né? Tem até curso, né, da arte da escutativa, né? Que é a escuta ativa, que você Sim. ouvir só também não quer dizer muita coisa, saber escutar, né? Para poder aconselhar depois, enfim. Interessante. O que eu mais peço pra Deus hoje é pra eu continuar sendo uma pessoa ensinável, sabe? Uhum. Algumas coisas que me ajudam muito nisso, né, não é um curso, mas às vezes algumas vezes por ano eu faço voto de silêncio. Eu fico, tipo, um tempo, 2 dias, sem falar. Foi muito difícil pra mim. Imagina. Imagina. Para ele deve ser difícil também. Até a dozena ele ia de boa, né? Agora não mais. Sim. Ele fez o voto até os 12 anos. Depois ele... Começou a seguir. Vamos para 6 agora, então. Se tivessem recursos hoje, né? Recursos, digo, extra, vamos dizer assim. Abriria uma nova empresa ou investiria ainda mais nas atuais? Eu iria na A. Porque as empresas que nós já estamos, eu acho que já, do jeito que tá Legal. ótimo. Não cabe nem mais gente na academia. É que como tem vários negócios, né? É. Mas eu seria B. Ah, Eu é? investiria ainda mais nas empresas Você falou na atuais. Scarlett, né? Na Scarlett também eu acho que dá pra melhorar algumas coisas nas academias também.
Legal, eu tô gostando dessa contradição. Tá vendo, gente? Aqui é a realidade. É isso mesmo. E a 7, ó. Se só pudessem manter uma habilidade, saber se comunicar ou saber tomar decisões? Eu iria na B. É muito bom quando você é assertivo, né? Quando você sabe tomar decisão, é maravilhoso. E nem sempre a gente acerta, né? Então eu Uhum. ficaria com a B. É, mas saber, eu já sou a, porque se eu acredito que se eu sei me comunicar, eu vou chegar em um consenso, sabe? Eu prefiro a. Legal. Vamos para 8, tá acabando. A 8. O que fortalece mais um casal empreendedor? Compartilhar os mesmos sonhos ou superar os desafios juntos? Pra mim, com certeza é a B. É, amor, é a B. É Superar isso, os é superar desafios os desafios juntos, que juntos. não é fácil, né? Tem muita gente que vem de uma vida de novela, em casamento, né? Sim, Tipo, não sim. temos problema. São as pessoas que mais separam. É, As que mais postam vídeo de romance, direto, coisa junto, são as que se dão mal Uhum. no final, porque a gente sabe que não é A assim maquiagem, né? em casa, é. né? Minha esposa às vezes até briga comigo, amor, você não me manda flores. É que assim, eu nunca fui um cara romântico, né? Ela sabe disso. Mas assim, eu sou romântico do meu jeito, né? É, mas isso daí é ponto que dá pra gente conversar. Melhorar. É, dá pra gente Ah, o casal conversar, aqui né, quer amor? conselho. Não, isso É, daí tem é que ponto que melhorar, dá tem pra que melhorar. melhorar, É. né? Assim, esses dias atrás nós fomos, participamos de alguns eventos aqui na região, chama Encontro com Deus, e ela foi e eu tive que trabalhar em São Paulo. Aí eu mandei um buquezão de flores pra ela, cara. Olha. Essa menina ficou louca, então, irmão. Fica a dica. Eu sempre ficava falando, amor, eu gosto de receber flores, amor, eu amo flores, amor, eu gosto de E o que flores. que eu, Eu fa- e o ficava que que eu falava falando. pra ela? Amor, depois de 4, 5 dias a flor estraga, É, o que eu murcha, penso vai jogar também, dinheiro assim. fora, mas não é, não é, Nossa, né? é atitude, é ação, é Mas importante. só para vocês homens entenderem o porquê das flores. Realmente não são todas as mulheres que gostam, então procura saber se a sua esposa gosta, mas a maioria gosta. O que que tem a ver com as flores, Marcelo, para você entender? Hoje em dia tá tudo muito acelerado, as pessoas estão com muita ansiedade pensando muito no futuro, ou as pessoas estão doentes com depressão pensando muito no passado. Então, o que que tem a ver as flores? As flores, elas são presente. Então, quando você entrega as flores para sua esposa, ela tá desfrutando do presente. Ah, Entendi. não é que vai murchar, que vai morrer ou que gastou dinheiro à toa. Não é à toa, porque a sua esposa vai ficar muito feliz e ela vai querer ficar mais próxima de você, te abraçar mais, te beijar mais e vai ser ótimo para o casamento. Vocês vão Entendi. gostar. Eu lembro que quando eu É um mandei, investimento. eu resolvi mandar um buquê pra ela, ela ficou com medo de ler o cartão, né? Porque ela achou que não era eu. Entendeu? Porque o cara Não, nunca manda. Marcelo, vamos arrumar Aí eu isso. mandei, ela Não assustou. podemos deixar chegar nesse ponto. Mas amor, ó, te amo, viu? É isso aí. Vamos lá, vamos pro próximo. 9. O que exige mais coragem? Começar algo novo, que você já está acostumado, ou encerrar um ciclo? Que exige mais coragem, que é mais difícil, vamos falar. Para mim, é encerrar um ciclo. Encerrar um ciclo é mais difícil, é muito mais difícil. Eu também concordo. E vamos para 10, então. E última. Qual conquista emociona mais? Ver a empresa prosperar ou ver pessoas prosperarem por causa da empresa? Sem dúvida nenhuma é a B. É a B, Essa é a é a B. mentalidade do empreendedor. Por isso que eu deixei essa pergunta por último. Tem muita gente que finge que empreende, eu penso assim, aquela pessoa que só pensa no dinheiro, que só pensa assim, números, faturamento, minha empresa crescendo. Esse cara, para mim, não é um empreendedor porque ele não está contribuindo com a sociedade. Aquelas pessoas que montam um negócio pensando em pessoas, né? A solução dela resolve um problema de outras pessoas e as pessoas que trabalham e fornecedores, clientes acabam crescendo também com o negócio. A economia gira, o país cresce, tudo acontece, não é verdade? Uhum. Então, eu também concordo com vocês. E esse papo tá bom demais. E agora chegou o momento de eu fazer aquela pergunta que você estava esperando aí. Tenho certeza que a gente sempre faz aqui nos nossos episódios. Se a história de vocês fosse um filme, fosse um personagem, um desenho, pode ser até um personagem da Bíblia, já que vocês são cristãos, seria comparado a quem e por quê? Tá sobre a história de Abraão, né, amor? A história de Abraão foi bem impactante na nossa vida, no nosso crescimento, na nossa mudança.
né? Então, Abraão realmente é um personagem, não que nós queremos nos espelhar, não é isso. É parecido a história, sabe? Porque Deus falou para ele, né? Certa vez, para ele sair da terra dele, do meio da Uhum, parentela dele, Foi. que Deus ia levar ele para um local que ele não conhecia. E uhum. aconteceu isso com a gente também, né? É Deus nos exatamente isso. trouxe para um local que nós não conhecíamos e aqui Deus nos abençoou demais, né, amor? Eu falo que aqui em Americana, que foi o lugar, né, que Deus nos direcionou para estar, a gente cresceu aí, eu falo que uns 20 anos em 5. Poxa, Foi um crescimento muito, muito rápido e assim, né? Foi muito direcionado, porque Deus colocou as pessoas certas no nosso uhum. caminho ali e foi direcionando tudo. Então, não tinha como a gente adivinhar que ia ser Americana ou que tudo isso ia acontecer aqui. Não tem como não falar que não foi Deus, sabe? Entendi. Então, Então, é isso. além de tudo isso, hoje vocês também ajudam casais, aconselhando casais. Sim, 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 isso. Inclusive, agora é dia 25, né, amor? Isso, dia 25/7 agora, na Igreja Quadrangular Hall. Fica ali na frente da Fidan, nós Na frente do teremos Cremas Supermercados, ali na isso, Avenida Nossa Senhora de Fátima, nós te- 311. teremos o nosso culto de casais. Inclusive vai vir o pastor Marquinhos, né, lá de São Paulo, Isso. para ministrar pra gente. Vai ser uma bênção você casal, está convidado. Vai ser uma bênção. Deus tem uma palavra para você, vai te impactar teu relacionamento e vai mudar tua vida, tua história. A esposa dele é terapeuta, né? E ele é escritor, eles são especialistas em famílias. Então vai ser maravilhoso e é de graça, então é uma oportunidade muito boa Que para bacana. investir De na graça para família. receber graça. Bacana. Então, aproveitando essa onda que vocês são conselheiros, que conselho que vocês dariam ou que mensagem final vocês gostariam que ficasse desse episódio para quem nos assiste? Agora vocês podem falar olhando para aquela câmera, pode ser para um casal, pode ser para uma pessoa individual, para um empreendedor, para um não empreendedor, aquilo que estiver no coração de vocês. A mensagem pode ser individual, você pode deixar a sua e você a sua. Fiquem à vontade. Tá? Posso ir lá, amor? Vamos Pode. lá. Eu tava vendo uma mensagem, eu não sei se foi Albert Einstein que falou, eu até marquei aqui, eu achei muito interessante, né? Não tente se tornar um homem de sucesso. Não tente se tornar um homem de sucesso, não tente se tornar uma mulher de sucesso, mas sim se tornar um homem ou uma mulher de valor. Então, essa é a minha Uau, frase. uau, top, muito bom. Tá. E eu gostaria de falar para vocês que tá aí assistindo a gente e principalmente que empreende em casal, para um sempre apoiar o outro, um sempre ouvir o outro, que sempre vai ser assim, um vai ter tá mais com energia que o outro. Então, o segredo aí é um tá sempre do lado do outro, nunca desistir. Legal, gente. Olha que mensagens. E vocês perceberam aqui que a coisa que acontece tudo no natural. Vocês viram que nas perguntas aqui houve divergência, isso é muito bom. Casais são assim. O mundo não é perfeito, mas a gente tem que aprender a conviver com isso, não é verdade? E é no dia a dia, não tem o que fazer. Então, esse papo aqui foi um papo excelente. A gente já chegou aqui no nosso finalzinho. Eu quero agradecer vocês de coração por participar. Obrigado por ter deixado a empresa, deixado o negócio lá e vindo aqui participar. Obrigada a você, Marcelo, pela oportunidade, viu? Você foi um instrumento de Deus aqui. Tenho certeza que pessoas serão impactadas através desse episódio e de outros que Deus tem usado você para ajudar as pessoas, né, a crescerem, a iniciar no empreendedorismo, né? Então, a gente é grata a Deus pela sua vida, pela vida da Ju, de todos aqui. Então, muito obrigada. Obrigado. Também quero agradecer essa oportunidade. Nunca imaginei, né, pudesse hoje estar aqui falando, não só das empresas, mas também abertamente falar que Cristo é maravilhoso, Ele é bom o tempo todo. E eu tenho certeza que Deus vai mudar a vida daqueles que estão assistindo hoje também esse podcast. Muito obrigado, Marcelo. Amém. E eu quero agradecer a Deus também, em primeiro lugar. Quero agradecer essa equipe maravilhosa que prestou todo esse serviço aqui, a qualidade que você está assistindo, o áudio que você está ouvindo aqui. É uma equipe maravilhosa que a gente tem aqui. Então, muito obrigado, você que esteve aqui com a gente em mais um episódio do Gestão Sem Gravata. E se essa conversa fez sentido para você, então eu peço para você deixar um like carinhoso aí pra gente, compartilhar esse episódio com quem também empreende e se inscrever no nosso canal. Eu percebo que muita gente assiste, mas poucos se inscrevem. Porque toda semana a gente está aqui às 19 horas contando uma nova história de um novo empreendedor, uma empreendedora ou de um casal. Então, assim, é um programa leve, é um programa gostoso. Então, se inscreve para você ser notificado. Porque no final
O verdadeiro sucesso não está apenas nas empresas que nós construímos, está nas pessoas que nos tornamos durante toda essa caminhada e no impacto que deixamos na vida de quem passa por ela. Eu sou Marcelo Melo e te espero aqui, ó, na próxima semana, porque aqui o papo é sem fantasia, sem blá blá blá, sem filtro e, claro, sem Sem gravata. gravata.